Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Esse aqui é o nosso podcast. Estou aqui com o Diego. Fala aí, Diego. Galera, beleza? Diego, um dos líderes lá da juventude da Igreja Batista em Porto da Madama. Esse aqui é mais um episódio do Startup Podcast. Oh, glória, glórias a Deus, aleluia! Quem vos fala é um dos líderes lá da igreja também, Iago. Lucas não pôde estar conosco hoje, porque ele está fazendo uma prova. E nossa convidada de hoje é a Keila Carneiro. Fala aí, Keila. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Keila, sou psicóloga, sou do Ministério Plenitude de São Gonçalo. Boa, boa. Então, galera, hoje a temática do nosso podcast vai mudar um pouquinho. Realmente a gente está pegando alguns temas teológicos para poder trazer para o nosso meio com uma certa relevância, mostrando que é importante conhecer e tal. E hoje, também não menos importante, a gente vai estar abordando sobre um tema que está muito em alta e, infelizmente, a maioria das pessoas a gente só trata nesse mês, que é o mês de setembro. Mas a gente tem que prestar atenção todos os meses, prestar atenção sobre essa questão da depressão, questão que tem afetado muita gente. Então a gente está trazendo esse tema para a gente estar falando um pouquinho mais, para a gente conhecer também um pouquinho, conseguir de uma certa forma identificar, poder ajudar uma pessoa. E é para isso que está servindo o nosso podcast. Então, Keila, para a gente começar, né, um pontapé, o que seria a depressão em si? Quais são os principais sintomas dela? Então, a depressão, ela é uma doença e ela pode ser classificada, existem 2 livros que a gente classifica a depressão, tanto por psicólogos como por psiquiatras. O DSM, saiu agora, que tem uma versão, é a 5ª versão, e o CID-10, que agora em 2022 já saiu o CID-11, que é classificada dentro de alguns critérios, e a gente faz essa avaliação dentro do consultório, dependendo do tempo que os sintomas estão aparecendo, perda de interesse em atividades cotidianas, como se fosse assim, baixo ativação comportamental, poucos comportamentos, uma pessoa que saía muito, conversava muito, e aí para de conversar, começa a se isolar um pouco mais. São alguns dos sintomas que podem aparecer. Algumas pessoas confundem a depressão com uma tristeza profunda. E nem sempre a tristeza ela aparece, às vezes é uma ausência de outras emoções, um desinteresse excessivo, uma falta de vontade, um desânimo, cansaço. Ela pode aparecer com outras tonalidades, muito além de tristeza. Até porque a tristeza é uma emoção normal, que todos nós temos, né? Temos e sentimos ao longo da vida. Também seria uma certa forma procrastinação um pouco mais longa também, né? Dependendo das pessoas. Porque muita gente até confunde essa questão da tristeza e depressão, pensa que porque a pessoa tem uma tristeza muito grande, ela está depressiva, mas às vezes até a pessoa que está feliz, está ali conversando com todo mundo, está tentando viver a vida normalmente, né, entre aspas, ela também pode estar desenvolvendo uma depressão, só que com outros sintomas, não é isso? Sim, ela pode desenvolver ela pode estar aparecendo, né, de uma forma mais branda. Existem 4 variações da depressão. E dentro dessas variações tem graus mais intensos. Está confundido com a procrastinação, com a preguiça, mas a procrastinação em si, ela é um comportamento. E ela pode ser provocada por um quadro depressivo, como esse comportamento de procrastinar pode gerar pensamentos distorcidos de eu não dou conta, eu não sou bom. Olha só, tá vendo? Como se fosse uma certeza, sabe? Confirmando, olha, eu não sou bom nisso, eu não sou útil. Pensamentos dessa forma são pensamentos que estão muito presentes no quadro depressivo. E aí pode abrir sim um quadro depressivo decorrente desses pensamentos. E vem como se fosse assim, uma reação em cadeia, sabe? No caso, uma autodepreciação, né? No caso, a pessoa nunca está contente com as próprias conquistas, ou até mesmo uma autossabotagem. A pessoa
tá feliz. Eu conheci algumas pessoas que me falavam isso, que elas também foram diagnosticadas com um quadro depressivo, e quando via que estava tudo encaminhando na vida, fazia alguma coisa para poder se sabotar. Isso pode acontecer. E aí que a gente precisa entender, né? Que a gente olha, quando vai olhar um quadro depressivo, por exemplo. Qual a história de vida da pessoa? O que acontecia antes? Como que foi a criação? Como que era a dinâmica familiar? Como que era na escola? Como foram essas relações afetivas de pai, mãe, irmãos, colegas de escola, colegas fora da escola, relacionamentos amorosos? Porque a gente precisa pensar a pessoa no hoje e no que ela tem como história. E aí tem outros fatores, por exemplo, a parte biológica. A depressão, ela não é uma causa e efeito. Por exemplo, a minha mãe teve, então eu vou ter. Não necessariamente. Mas existem fatores genéticos que podem aparecer sim. Interessante isso. O Diego falou uma coisa que eu lembrei na hora daquele ator Robin Williams, da Noite no Museu, né? Uma Noite no Museu, que infelizmente ele acabou cometendo suicídio, né? Mas que ninguém pensou que ele pudesse fazer isso, né? Acabar cometendo suicídio, porque ele sempre parecia como uma pessoa muito sorridente, que estava sempre muito feliz. E na verdade não, né? Que ele estava. Eu não sei se exatamente se ele tinha um quadro de depressão ou alguma outra doença, né? Na época da morte dele saiu a notícia, né? Que ele estava fazendo tratamento, ele vinha acompanhando. Isso pode acontecer. Tem algumas pessoas que elas não demonstram assim de uma forma tão evidente, sabe? Uhum. E aí tem algumas coisas que a gente precisa estar atento. Quando a gente fala de comportamento suicida, a morte por suicídio nem sempre está ligada à depressão. Pode também estar ligada à depressão, mas nem sempre. Porque o suicídio em si, ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Então a depressão pode estar presente ou não. Sim, com certeza. Eu acho que por causa disso, né, desse ato que é muito triste, né, que é o suicídio, que o Setembro Amarelo ficou tão divulgado, né? Agora todo ano tem uma campanha para combater o combate do suicídio, né? E quais seriam as formas que a gente tem de identificar uma pessoa com um quadro depressivo nas nossas igrejas, no nosso dia a dia? E como a gente poderia ajudar essas pessoas? Então, tem algumas dicas que a gente pode começar a ficar atento. Né? Eu digo assim, não tem como fechar o diagnóstico, mas tem como dar um alerta, né? Sim, isso acontece muito. Sim. É muito importante não fechar esse diagnóstico. Até pessoas que têm o diagnóstico, quando vem para o consultório, por exemplo, e fala assim, cara, esse é uma parte de você. Esse diagnóstico não diz quem é você, ele diz que o que você está passando nesse momento. Agora, você vai além do diagnóstico. Vamos olhar para o todo. Mas tem algumas características que são interessantes olhar. Por exemplo, o comportamento. É uma pessoa que era mais sociável, está mais retraída, mesmo em questão de pandemia, assim, a gente percebe que existe essa mudança. Dá para perceber algumas nuances no comportamento. Tipos de postagem, por exemplo, na rede social, a gente consegue ver algumas coisas. Qual o padrão que aquela pessoa está seguindo? A pessoa está publicando muita coisa relacionada a um determinado assunto, pode estar indicando alguma coisa, sabe? Às vezes é um pedido de ajuda que nem ela sabe que ela está emitindo. Outra característica que você pode perceber da depressão em si, né? Essa prostração, sentir mais desanimado. E aí, quando a gente pensa em relação à igreja, por exemplo, a falta de vontade de estar na igreja, de estar dentro ali com as pessoas, a falta de paciência. Às vezes a irritabilidade aparece muito mais do que a tristeza, por exemplo. Aquela falta de paciência, sabe? Eu não consigo. Aquilo está me incomodando, tá naquele lugar, e aí o barulho me incomoda, o som muito alto me incomoda. Muita gente falando me incomoda. Sabe? Essas frases que às vezes a gente escuta assim, bem aleatórias. Isso pode chamar a atenção do. Peraí, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos bater um papo? O que tá te incomodando aqui? Às vezes a gente olha por uma ótica só.
Não que deva descartar, óbvio, mas por que não olhar de uma forma mais ampla, né? Acho que, infelizmente, a maioria das pessoas que estão do outro lado e tem que olhar dessa ótica mais geral, a maioria das vezes não quer se envolver. Sim. Que, eu já tenho meus problemas, pra que eu vou querer pegar problema do outro? Infelizmente, a grande maioria pensa assim. Nós que somos cristãos, é uma coisa totalmente errada. Que a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia. O que é ter um olhar de misericórdia? Você olhar a miséria do outro. Você ver a situação dele e se sensibilizar. O que posso fazer para poder ajudar? Da mesma forma como Jesus morreu na cruz para nos salvar. Entendeu? Ele não precisava fazer aquilo. A gente nem merecia isso, mas mesmo assim ele fez. A gente precisava. Sim, sim. E tem um outro detalhe que às vezes a gente deixa passar, assim, é o olhar de misericórdia, mas entendendo o nosso limite. É esse equilíbrio que às vezes é muito difícil encontrar. Porque ou eu vou de menos ou eu vou de mais. Então esse equilíbrio é importante. Sempre tá assim, eu preciso dar esse passo, mas eu só posso ajudar o outro à medida que o outro aceita ajuda. Exatamente. E às vezes é difícil. É difícil até pra gente que é profissional. Imagino. Porque é muito. O ser humano é muito envolvido com o ego, com o que vão achar da imagem dele. E muita gente às vezes não pede ajuda, não pede socorro por medo de ser taxado. Aí vai. Sim, sim. Os próprios pensamentos distorcidos que estão envolvidos em quadros de ideação suicida ou em quadros depressivos, em quadros ansiosos, né? Que vão falar sobre os valores da pessoa, que é o valor. Existem 3 formas da gente olhar: o como a gente se vê, como a gente vai ver os outros e as situações, como a gente vai ver o mundo. É o que a gente chama de tríade cognitiva, né? Então, assim, às vezes a visão que ela tem dela já é essa visão de julgamento, a visão de punição, de olhar num patamar abaixo, autodepreciação, com foco em características negativas, desvalorizando conquistas, desvalorizando qualidades. E aí, se colocar na frente do outro pode ser um pouco difícil, porque se só eu me julgo, que dirá o outro, né? Exatamente. É verdade. Ainda mais porque eu acredito também que as pessoas que estejam sofrendo com isso também não falem porque falem, né, peçam ajuda porque passa pela cabeça delas de que elas não queiram atrapalhar as pessoas com os problemas delas, né? Sejam seus líderes, pastores, à procura de um psicólogo mesmo. E eu acredito que muitas pessoas pensem dessa forma, que eu não quero atrapalhar as pessoas com os meus problemas. Sim, sim, isso acontece. Isso às vezes aparece no consultório, né? Como uma frase, tem uma frase que as pessoas costumam dizer, já ouvi no dia a dia e eu escuto muito no consultório, principalmente nos primeiros atendimentos. Tem outras pessoas que estão passando por problemas maiores do que eu. Por que eu estou assim? Eu não deveria. Já é um julgamento. Já está julgando a própria dor. E os outros problemas são das outras pessoas. Esse problema, essa questão é daquela pessoa. Então, faz sentido você estar sofrendo por isso. E sabe-se lá por quê? Que às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Mas é o seu sofrimento, é a sua dor e essa que é importante. E às vezes a gente se coloca, mas tem gente que está assim, tem gente que está tem gente que está com uma doença pior do que a minha. Ou que está doente, eu não estou. E aí vai comparando. Essa comparação já mostra essa questão, essa visão. E aí a gente, quando vai ouvindo um pouco mais atento, ouvindo a palavra, mas entendendo o significado daquela palavra, né? Tem um outro que está sofrendo mais do que eu, tem um outro que deveria estar sofrendo mais do que eu não deveria. Olha o julgamento aí. Eu não deveria estar sofrendo. Eu não deveria estar me sentindo como eu estou. Eu deveria estar bem. Esse julgamento ainda é constante, né? Constante, constante. E aí quando a gente pensa num ambiente de igreja, né? Que a pessoa entra um exemplo assim hipotético, a pessoa entra na igreja, está vendo ali todo mundo no meio do culto. Eu deveria estar me sentindo bem aqui. Eu não deveria estar incomodado com o som. Eu não deveria estar incomodado com um ambiente com muitas pessoas. Eu deveria estar querendo interagir, não estou. Olha como isso pode ser. Isso pode aparecer também nesse ambiente, né?
Isso é verdade. E é bem interessante a gente estar gravando esse podcast hoje, no dia 10 de setembro. Para vocês vai estar disponibilizado, se eu não me engano, daqui a umas 2 semanas, mas ainda em setembro ainda. Hoje que é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. Sim, é Que hoje. até entrei no próprio site aqui da cartilha de Setembro Amarelo e eu achei uma informação que isso realmente me mexeu. Porque eu não sabia que o número era tão alto, principalmente aqui no Brasil. O número de suicídios todo ano no Brasil gira em torno de 13 mil pessoas. Mais de 1 milhão. Uhum. Entendeu? E é uma coisa séria, grave. Muitas das vezes a gente não dá devida importância. Acha que é frescura. Acha que, hoje em dia até que não tanto, mas tá mais novo, pô, tô com 31, na adolescência, vamos botar assim, uns 15, 16 anos atrás, taxado como frescura, não era tão falado como é hoje em dia. Sim, verdade. Assim, a gente ainda escuta isso, né? Antigamente era muito mais intenso. O próprio movimento do Setembro Amarelo, ele é de 2016 para 2015, na verdade, né? Começou em 2016. Mas ele é bem recente. As leis que vão, porque a gente já tem algumas leis, né? A legislação foi modificada de 2018, 2019 para cá, falando sobre essa questão de indução, algumas coisas que começaram a aparecer, né? As pessoas faziam lives e aí começavam a falar, vai, faz isso mesmo, a estimular para que isso acontecesse. Então começaram a vir leis mais rígidas em relação a isso. Então essa legislação ela começou a mudar. Então isso tudo é muito recente. E os números estão altos e arrisco dizer, podem ser muito maiores, né? As pessoas que estudam nessa área, eu fiz alguns cursos com pessoas que são especialistas nessa área, e aí eles falam sobre isso, falam assim, os números são altos, mas a possibilidade de serem maiores é bem grande, porque os números são devatados. A gente sabe do que recebe dos hospitais, nem todo mundo chega no hospital. Tem hospitais que notificam errado, por exemplo. Acontece. Acontece muito. Ou tem muita subnotificação. Seja por pedido da família, seja porque foi mesmo notificado, né? Um sobrevivente, por exemplo, não quero que seja divulgado. Não quero. E aí, ou então o próprio médico, ele entende que foi uma outra forma, uma outra causa do que aconteceu e não o motivo em si. Coloca como motivo secundário. Por exemplo, uma intoxicação. A intoxicação, o que está agora por trás? Foi intencional ou não foi intencional? E quando a gente vê por esse lado, eu lembro, já conversei com a psicóloga Keila várias vezes em relação a isso. Às vezes ela fala, Diego, é uma boa você fazer terapia, vai te ajudar e tal. E eu sempre vi, isso é frescura, não serve pra nada, sempre zoando, mas no fundo tinha um pouquinho de verdade. Até que eu comecei o tratamento. E eu fiz durante 1 ano, eu tenho até que voltar porque eu tive que parar por causa da pandemia, mas eu tô para poder voltar sim. E eu vi quanto isso me ajudou e o quão importante é fazer o tratamento. Procura ajuda profissional, cura mesmo, porque isso vai ajudar muito. Sim. Às vezes algumas pessoas acham assim, isso é papo de psicólogo, né? E às vezes é por resistência pessoal mesmo, porque quando a gente pensa em terapia, é mexer em coisas muito íntimas, né? Eu entendo isso e eu falo isso com meus pacientes. Quando você chega na primeira consulta, eu sei como foi difícil. Você já chegou aqui e quebrando vários tabus, vários conflitos internos. Então, para chegar naquela primeira consulta, a terapia já começou antes dali, né? A mudança já começou a acontecer antes da pessoa sentar na minha frente pela primeira vez. E além do mais, as pessoas talvez não tenham essa visão, mas eita, acabei falando, ia falar de uma coisa, pensei na outra e falei da outra. É a idade. Mas com certeza. Mas é assim, as pessoas têm uma ideia errada de que o psicólogo
é apenas para ajudar com um problema, uma doença mental que você esteja tendo, né? Uma depressão, uma ansiedade. Mas não, o psicólogo ajuda em muito a você, a sua melhoria de vida, sem ser o tratamento de algo, né? Sim, sim. Por muito tempo, eu arrisco dizer que está ligado a nós mesmos. Nós psicólogos nos posicionamos assim também, por muitos anos, né? Como alguém que só cuida da doença. Isso vem mudando bastante essa visão, né? Ainda bem. Mas, e essas informações? Porque a gente atribui ao psicólogo muito a visão do médico, aquele que cuida da doença. E tá muito além disso, tá ligado a crescimento pessoal, né? A autoconhecimento, a entender, porque às vezes tem gente que não vai fechar diagnóstico para doença nenhuma, mas tem alguns pensamentos distorcidos que atrapalham romper e crescer em determinadas áreas. A vida tá ali, tá acontecendo, a qualidade de vida é boa, mas pode ficar melhor. E o acompanhamento psicológico pode ajudar nisso. É o que acontece muito na área de profissional no meio do esporte, né? Muitos jogadores precisam fazer um acompanhamento justamente para eles terem um melhor desempenho em campo, por exemplo. Sim. Nem sempre está ligado a uma doença, mas ao crescimento pessoal mesmo. Tem um psicólogo do esporte que ele faz um trabalho incrível, né? Tem psicólogos em outras áreas que eles vão cuidar dessas questões que são... Tem a chamada psicologia positiva, é uma vertente bem nova da psicologia, né? E ela trabalha com isso, com as habilidades, com o desenvolvimento de competências, o que você já tem e que você quer melhorar, reconhecimento dessas competências. Então está totalmente distante dessa questão de doença, né? De patologia, que a gente está habituado. Sim, é verdade. E na Bíblia a gente tem muito, assim, a gente sabe de muitas histórias tristes que as pessoas sofreram muito, e queria saber se existe realmente alguém que realmente estava tendo um diagnóstico de um quadro depressivo, algo como o que aconteceu com Elias, que ele sofreu muito, e alguém na Bíblia realmente tinha um quadro de depressão. Sim, eu costumo usar... Isso é um tema bom. É uma boa. Vocês sabem que eu gosto de falar dessas coisas, né? Adoro falar da questão, o que eu vejo da psicologia dentro da Bíblia. E quando eu cuido de pacientes e falo para o público cristão, eu uso a Bíblia como exemplo. Isso é fato. E um dos casos mais claros, assim, você vê a questão de saúde mental aparecendo, para desdobrar em várias situações ali, é o de Elias, por exemplo. Quando você vê uma sobrecarga dele, tudo que ele vinha fazendo, as perseguições que ele vinha sofrendo, ele passa por restrição alimentar, passa por... mas Deus estava suprindo. Sim, mas isso também tem um desgaste, né? E aí, quando a gente pensa em Elias, me vem logo a imagem de um pastor, aquele pastor que vem tomando pancada. E a gente exigindo essa demanda dele. Penso, né? Fazendo contraponto com os dias atuais, né? Elias poderia ser claramente representado por um pastor. O pastor que está enfrentando essa pandemia toda, que perdeu várias ovelhas. Teve que fechar a igreja porque fechou tudo. E aí? Teve que ir lá fazer o culto sozinho. Então, pensando no risco dele e da família, pensando em partes administrativas, nas outras pessoas. Ele estava aí, pensando no povo, pensando nele, pensando no que estava acontecendo, pensando em alguém perseguindo ele, querendo matar, correndo risco de vida. E aí até que chega o ponto que ele fala para Deus, tira minha vida. Tá lá em 1 Reis 19:4. 1 Reis 19:4. Esse capítulo 19 mostra bastante essa questão emocional dele, bem intensa, e a forma como Deus intervém, né? Eu estava até conversando ontem com uma pessoa sobre isso. Assim, a pessoa falou na live de ontem, a gente comentou sobre isso. Deus falou pra ele, o que fazes aí? Eu falei assim, engraçado. Toda vez, algumas pessoas deixam passar essa frase como isso é muito, muito simples, né? Como se fizesse parte.
A primeira vez que eu li, isso saltou meus olhos. Falei, gente, isso aqui é uma intervenção psicológica, é um questionamento socrático. É uma intervenção que a gente faz no consultório. De questionar o outro. Não é questionar porque eu não sei, para que o outro se pergunte onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Quem sou eu aqui no meio dessa situação? Peraí, deixa eu me olhar. Um questionamento e uma dor que ele passou. Mas além de Elias, tem algumas outras passagens que a gente vê essa questão emocional aparecendo. Salmos. Eles aparecem, né? A alma está em profunda angústia. A angústia, quando a Bíblia fala de angústia, está muito ligada, eu não posso dizer que é a depressão em si, mas é uma dor que vai além da tristeza. Algo mais intenso, mais profundo. Questões mais profundas. O próprio Jesus, ele fala isso para os discípulos. Vamos ter comigo, vamos orar comigo, porque a minha alma está em profunda angústia. É uma coisa que a gente precisa pensar, porque ele não precisava, né? O que ele chama as outras pessoas? Por que ele chama pessoas para estar com ele? E aí ele vai buscar a parte espiritual, mas ele também busca pela parte humana, pelo laço social. Ele reconhece aquela dor, viu que ele está fazendo tem um propósito, mas ainda assim ele tem um sofrimento emocional, ele tem uma dor. E ele respeita isso. E quando você foi falando sobre isso, quando eu fui pegar esse texto lá de 1 Reis, eu fui olhar logo no hebraico para poder ver o que está dizendo ele realmente, para poder ver qual seria uma tradução melhor, significado e tal. Na parte final do verso 4, vem falando que disse que ele poderia morrer. Agora é suficiente para mim, disse que ele poderia morrer. Essa palavra no hebraico, esse poderia morrer, é um verbo que é lamut, é uma preposição acompanhada de um verbo. E no hebraico, toda conjugação verbal tem um grau de intensidade do verbo, são 7 graus de intensidade. Aí você vai ver como que ficaria melhor essa tradução. Por exemplo, o grau de intensidade que está aqui, ele é um infinitivo no construto, que é uma outra característica também verbal. E o verbo, a intensidade verbal é cal. Esse cal, ele traduzindo para a gente, ele traz uma ideia de fazer aquela ação com um grau de força exagerada. Então seria que ele poderia morrer, que poderia me trucidar, que poderia me destruir. Não seria simplesmente a ideia de morte, mas seria uma morte brutal. Interessante. Entendeu? Então toda a conjugação no hebraico, principalmente, ela traz essa ideia de intensidade do verbo. Qual a intensidade que o autor estava querendo passar de escrita? Então a intensidade para esse verbo lamut, para essa preposição verbal, seria essa, de morrer com força, trucidar, de uma certa forma. Seria simplesmente uma morte boa, uma morte, tô dormindo, morri. Não. Morte violenta. Uma morte violenta. Talvez seja por isso essa questão da profunda angústia que ele sentia, que ele queria morrer dessa forma. E que era o único jeito. Sim. Que a dor era para vocês preferissem morrer de uma forma tão violenta. É porque a dor era tão violenta ou mais. Acho que a gente está imaginando, tá especulando e tal, porque não tem afirmações que ele tinha ou não. Não tem como a gente deduzir isso. A gente consegue ver pelos sintomas, por tudo que estava acontecendo com ele, ao redor dele. Pega o panorama geral ali da época que ele estava vivendo. Então a gente consegue ver alguns determinados pontos, alguns alertas, né, que fica piscando. Então, ele de uma certa forma, ele estava querendo tirar a dor que ele estava sentindo, a dor na alma dele, a dor física também equivalente ou maior, para que ele pudesse esquecer essa dor que estava sentindo no íntimo dele. Acontece muito, né, com pessoas com quadro depressivo. Sim, e a gente percebe isso no discurso. E agora você dando essa explicação ficou muito mais claro, né?
Para mim fica muito mais claro isso, essa dor de Elias e como isso aparece hoje no discurso das pessoas. Elas verbalizam isso. Assim, eu não aguento mais, é uma coisa que parece que me rasga de dentro para fora. É uma angústia que me rasga de dentro para fora, como se meu peito estivesse aberto. São sintomas físicos, sabe? Expressões físicas. O estômago, são as costas, o peso nas costas, são os ombros, tensão muscular. O corpo vai respondendo a isso. Imagine a pressão que alguém deve sentir, né? Quando chega a esse ponto, né? Quando o próprio corpo dela começa a ser um espelho do que se passa pela cabeça dela, né? Sim. E às vezes isso é desesperador, quando a pessoa, por vezes, tem uma frase, né? Que a gente costuma falar muito no meio da psicologia: o corpo fala. E aí, às vezes, a gente não escuta o que os outros sinais. E aí, quando os sintomas físicos eles vêm com mais intensidade, eles chocam, chamam atenção. É um coração acelerado, é um desmaio, é uma fadiga excessiva, um sono excessivo, ou a ausência do sono. E aí isso choca. As pessoas começam a falar: espera aí, eu nunca fui assim, o que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Na verdade, essa coisa estranha já estava acontecendo há muito tempo. E agora está chegando no limite, o corpo está gritando ajuda. Eu acho que praticamente foi o que aconteceu com Jesus antes de ser crucificado, né? Que ele estava algo antes do ato acontecer, de ele suar sangue, né? Sim, sim. Eu não sei como que a tradução no hebraico é exatamente isso que ele fala. Né? Deixa eu pegar aqui o texto. Isso, acho Sabe que onde está a passagem, o Iago? Ih, peraí. Mas assim, as características que a gente vê do todo o contexto que ele vinha passando, porque se a gente pensa assim, foi um ato lindo de amor? Foi. Uma expressão máxima de amor? Foi. Mas se a gente olhar ele todo, você vê muito sofrimento, você vê a angústia, você vê... Ele sabia o que ia acontecer, então ele vai pensando, e aí vem as traições, vem a rejeição do povo. A necessidade de se sentir acolhida é humano. É uma das necessidades humanas. Sentir parte, sentir pertencente. Ele foi rejeitado pelo povo. Então, esse sentimento de eu faço parte desse povo, eu sou parte desse povo, isso aí foi afetado de alguma forma. Isso traz um sofrimento, traz uma angústia. Mesmo sabendo quem nós somos, quando a gente não se sente inserido, não sente parte, não se sente acolhido, isso machuca, isso dói. Né? As dores emocionais intensas. Ele passa por uma traição, que é a primeira traição de Judas. Precisava passar? Precisava. Mas é uma traição. É alguém que ele compartilhou a vida por 3 anos. Exatamente. E aí ele passa por uma outra, passa pela negação de Pedro, que era uma pessoa super íntima, o cara que tá ali com ele. O cara que ele chama pra orar com ele, quando ele tá em profunda angústia, ele sabia que ia acontecer? Sabia, mas mesmo assim. Quantas vezes a gente sabe que vai acontecer, sabe o que esperar daquela pessoa, e mesmo assim quando a pessoa faz, não machuca? Uhum. Sem contar que tá vindo de Pedro ainda, que foi o apóstolo que respondeu para Jesus. Quando Jesus chega para ele: quem dizem sou? Aí vira Pedro: um diz Elias, um dos apóstolos, e por aí vai. E Jesus vira: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a primeira afirmação de quem Jesus é realmente. E o que você veio falando aí, Keila, em relação a essa profunda angústia que Jesus teve, é mais uma das provas, até usando no meu TCC, para poder mostrar que Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio totalmente em forma humana. 100% Deus e 100% homem. Ele chorou, ele sentiu medo, ele se sentiu desamparado nesse momento aí um pouco antes da crucificação. Então ele passou pelas mesmas provações que a gente passa em todos os dias. E eu fui pegar o texto aqui no grego, que o Novo Testamento é em grego, né? É lá em Lucas 22:44.
Diz assim: cai genômenos em agonia, que seria estando em agonia. Jesus, ele estava nessa agonia, ele estava sentindo essa angústia, ele sabia o que iria acontecer com ele, ele sabia a dor que ele ia ter que passar, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele chega e fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. Mesmo assim, ele foi até o final porque valia a pena. E ele precisava fazer essa reconciliação do homem com Deus. E é nessa agonia que ele soa sangue. Ele diz que o seu suor se transforma em sangue. Tem algumas... Eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas algumas pessoas, né, pesquisaram sobre essas características, se seria ou não possível, e foi levantada essa hipótese de que sim, uma pessoa em alto grau de sofrimento, ela pode estourar os microvasinhos, né, mais superficial da pele, e que por isso esse suor de sangue, né? Seria a pressão que a pessoa está passando ali no momento. Do quadro, né? Do quadro emocional ser tão intenso. Pegando por esse lado de tudo que a gente está falando aqui, eu acho que é importante a gente ponderar qual é o papel da fé ou o papel da igreja e é tudo isso. Então, o papel da igreja é essencial. Essencial. A igreja quanto instituição, né? E a igreja como pessoa. A pessoa, aquela pessoa que faz parte da igreja. A igreja, ela é conhecida hoje a partir da espiritualidade. A igreja, ela vem como se fosse assim, um funil. Ela tem a espiritualidade, algo mais amplo. A religião, ela está dentro desse... é como uma forma de expressão da espiritualidade. E a igreja está inserida nisso, né? Ela tem alguns papéis. O papel social, que é o papel de ser o suporte social, ser um vínculo seguro, ser o lugar onde aquela pessoa ela se sente pertencente. Falei, aquela questão do se sentir parte de um todo. Algumas pessoas não têm essa característica de sentir parte do todo na família. Então a igreja ela pode exercer esse papel de ser essa que dá esse sentido de estar integrado, fazer parte. Ela também pode ter alguns papéis de acolhimento, acolhimento quanto às necessidades, angústia, sofrimento. Ela tem um papel muito amplo. Tem algumas igrejas que fazem atendimento social, psicológico, por exemplo. Uma igreja, quando faz um atendimento de assistência, vai além do atendimento psicológico, mas assistência às necessidades básicas, né? Isso também é algo efetivo tanto para a saúde mental como para reduzir o risco. Quando a gente fala sobre prevenção de suicídio, por exemplo, tem os fatores de risco e os fatores de proteção, porque a gente não diz, fulano fez isso por isso. Não existe uma causa e efeito, mas um grupo de fatores que somados com fatores biológicos, sociais, que podem levar ao comportamento suicida. E aí, quando a igreja ela faz essa assistência, ela garante esse suporte, seja social, na parte de integrar, fazer o serviço de sociedade, né? De fazer parte da sociedade, do vínculo, de cidadania, de levar conscientização sobre quem aquela pessoa é. Se a gente pegar, na verdade, a Bíblia, ela fala sobre isso, né? Ela traz o homem, para uma visão mais antropológica, ela faz com que o homem, ele olhe para ele, quem eu sou. Analise o homem a si mesmo. Olhe para você, veja a sua vida, o que você está fazendo, o que você está fazendo da sua vida. Olha esse contexto. Em várias passagens para essa autorreflexão, aponta para essa autorreflexão, né? E essa instrução, esse papel, essa ponte que a igreja faz também é muito importante. Ela tem um papel social reconhecido dentro do meio acadêmico. Por exemplo, sobre pandemia, né? Quando a gente fechou tudo, a Fiocruz ela fez alguns cursos de capacitação e lançou uma cartilha. A Fiocruz hoje ela é uma dessas referências, né, no SUS. Então, ela lançou uma cartilha para os profissionais de saúde e para o público em geral que pudessem ajudar. Uma das características era a
Nós precisamos, como sociedade, nos preparar para acolher pessoas. Como que a gente precisa fazer? Essa comunicação interdisciplinar, interinstitucional. Não é só a parte de saúde mental, não é só o médico, o psicólogo, o psiquiatra que tem que fazer isso. Não é só o assistente social que tem que fazer isso. A gente tem que conversar com toda a sociedade. Uma das figuras que tem esse peso, que é apontado, é a figura da igreja. E eles falavam, nós precisamos trabalhar em parceria com os pastores para ajudar a fortalecer a saúde mental da população. Porque eles têm um vínculo muito importante. Às vezes a pessoa não vai chegar a um consultório. Ficar no consultório psicológico. Não vai chegar no consultório psiquiátrico. Ele vai chegar primeiro no gabinete do pastor. Porque é aquela pessoa de referência que ele tem. É aquele vínculo seguro, né? Porque eu entendo na minha abordagem da psicologia que nós funcionamos à base de vínculos. Nós fazemos vínculos com outras pessoas. Existem vínculos seguros. O pastor pode ser um vínculo seguro. Um líder pode ser um vínculo seguro. Aquela pessoa da minha igreja pode ser um vínculo seguro. Às vezes o vínculo seguro que eu não tive em casa. Mas é um vínculo. Eu aprendo a me vincular. As pessoas, elas criam vínculos. Sejam de forma que alguns são vínculos saudáveis, outros não. Podem ser vínculos que a pessoa teve esse vínculo ao longo da vida, né? No meio familiar. Foi um vínculo inseguro, uma forma de apego inseguro, que eu posso e não posso contar com aquela pessoa, a qualquer momento aquela pessoa pode ir embora, pode me deixar, ou sou eu que tenho que cuidar. Então isso pode gerar formas de se vincular um pouco como se fossem truncadas, né? Formas não saudáveis de criar vínculos. Então a pessoa tem dificuldade. E aí às vezes encontra naquele ambiente social da igreja uma forma de se vincular saudável, que ajuda a cuidar daqueles vínculos que não foram bem elaborados lá durante a infância, adolescência. Então esse são papéis que a igreja pode desempenhar, né? O papel é o papel de conscientizar. Por exemplo, quando vocês abrem um espaço para eu estar aqui, psicóloga falando sobre saúde mental, né? Então isso é um papel da igreja que está sendo cumprido. Falar sobre, fazer posts sobre, aderir a campanhas, não só o Setembro Amarelo, mas campanhas como Outubro Rosa, sabe? Campanhas de arrecadar alimentos. Vamos fazer um Natal para uma determinada localidade. Isso são papéis que a igreja exerce, né? Comunicar o direito do cidadão são papéis que a igreja pode exercer importantíssimos. E aí a gente consegue ver a importância de conciliar a fé e a ciência. Uhum. Muita gente pensa que as duas são totalmente distantes uma da outra. Cara, as duas andam lado a lado, uma com a outra. Às vezes em algum momento se encontra, eles voltam a andar paralelamente e assim vai. Quem criou a ciência foi Deus. Deus que deu toda a inteligência para poder fazer descobertas e por aí vai. Então é importante a gente é importante a gente buscar esse conhecimento e aplicar na vida das pessoas. Keila, de coração mesmo, muito obrigado. Aberto um espacinho na sua agenda para poder estar aqui conversando com a gente. Eu sei que é muito bom. Acho que Iago também vai falar também um pouquinho sobre isso. E uma coisa que você falou e me fez pensar muito, falando até um pouquinho sobre o Elias, você via a figura do Elias como se fosse um pastor hoje em dia, correto? Sim. Muitas coisas os nossos pastores seguram, às vezes eles não têm com quem desabafar. Tem uma pessoa, essa pessoa de confiança, ele chorar junto com ele, tá ali nesse relacionamento para poder aliviar o fardo. Muitas vezes não pode estar somente com a família, também tem problemas na família, ele é um ser humano, uma pessoa comum, então ele vai ter que uma fortaleza praticamente dentro da mente dele para poder conseguir suportar essa pressão, esse peso,
e buscando ajuda. É de extrema importância, e eu conversei com alguns pastores em relação a isso, principalmente lá no seminário, e que é de extrema importância você criar vínculos afetivos, amigos, pessoas que sejam líderes, poder estar apoiando para poder ter com quem conversar, desabafar, ou simplesmente chorar. Sim, é exatamente isso. A minha pesquisa do mestrado, eu tô fazendo do mestrado, né, lá na PUC São Paulo, ela tem esse objetivo, estudar o processo de luto em pastores protestantes. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão do luto, né, e aí eu queria estudar sobre a igreja, o processo de luto na igreja. O que me chamou a atenção em alguns textos que eu lia, né, um livro específico que ele fala sobre lutos não reconhecidos. E um dos lutos não reconhecidos são os dos sacerdotes, né? E era uma coisa que eu já vinha percebendo quando interagia com alguns líderes, alguns pastores. E é um lugar muito solitário. Quando a gente vai pensar nessa figura, né? O pastor. O que a gente pensa no pastor? Aquela figura que vai me dar segurança, que vai trazer as respostas. Aquela pessoa forte, a pessoa que vai estar levando o rebanho na frente, né? Tá ali à frente do rebanho. A gente não consegue olhar, e é uma visão, uma cultura que a gente tem, que o pastor é o super-homem. Mas ele não é. Exatamente. É verdade. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está liderando outras pessoas, mas ele ainda tem dores. Todas essas questões podem passar por um pastor, né? O pastor ele pode ter um conflito interno com a forma como ele se vê, com as questões cognitivas dele, os pensamentos distorcidos. Se a gente parar para olhar pela visão do pastor, imagina como que é para um pastor falar para alguém assim: olha, pensa essa frase de Elias: tira minha vida, eu tô cansado. Imagina, pensar um pastor falando isso. Pensar alguém falando isso já é algo chocante. Pensar um pastor falando isso é como se fosse assim: não, isso nunca aconteceria. E acontece. Mas acontece, infelizmente. Exatamente. E acontece o comportamento suicida e a gente recebe só a notícia. E aí a gente julga. Por muitas vezes a gente vê. Normalmente quando a gente vê essa notícia, a gente vê atrelado a: ele era um pastor, será que ele não teve fé? Mas será que ele não era uma pessoa também, né? Tinha ali uma dor emocional, existia alguma coisa por trás. O título de pastor, a função de pastor, assim como o diagnóstico não resume uma pessoa, a função de pastor também não resume aquela pessoa. É uma das funções dele. É uma das multifaces de quem ele é. Ele é um pastor, mas ele é um homem. Ele pode ser um pai, ele pode ser um marido, ele é o filho de alguém, ele é o irmão de alguém ou não, ou ele é um amigo de alguém ou não. Esse lugar, essa posição social de não ter amigos, ou não ter amigos que eu possa confiar para contar a minha dor, porque contar a dor é se colocar numa questão de vulnerabilidade, colocar vulnerável, colocar sua fraqueza. Quem é que está pronto para ouvir a fraqueza do pastor? Bem solitário esse. É o que o Diego falou, né? Que nós somos pessoas, outras com mais, outras com menos, com um ego que às vezes não nos deixa não nos permite mostrar nossas fraquezas, né? Sim, pode ser pelo ego ou até mesmo por não ter com quem compartilhar. Imagina, quem é que vai segurar a carga de ouvir as dores de um pastor? Se eu tenho uma visão dele, que é ele que tem que segurar as minhas dores. Quem segura as dores dele? É isso que o Diego falou sobre a questão do... É importante, até no meio dos pastores, ter aquelas pessoas que eu posso sentar e chorar, eu posso me abrir, eu posso dizer assim: cara, tá doendo aqui. Olha, essa aqui é a minha fraqueza, essa aqui é a minha vulnerabilidade, né? Porque a gente pensa nisso só quando fala de questões emocionais. Agora, é uma pessoa que tem temperamento, uma pessoa que sente raiva. Às vezes é um pouco assim, pensar: nossa, o pastor sente raiva? Sente, é uma emoção, todo mundo sente. Uhum. E ele tem que ficar quietinho, ele não pode demonstrar raiva. As pessoas podem até achar que os pastores são meio que robôs, né? De não sentirem essas outras emoções que são tidas como negativas, né? Exatamente. E às vezes a gente exige deles.
essa postura de não, você tem que ser aquela visão serena, sabe? Tipo aquela pintura que as pessoas fazem de Jesus, que Jesus de olho azul. Aquela visão serena e doce o tempo todo. Mas é uma pessoa que tem um dia que não vai estar bem, vai estar chateado, vai estar irritado, vai estar cansado, vai sentir dor, vai ter dor de cabeça, vai ter dor de barriga. E às vezes é um lugar muito fácil da gente que está olhando de uma certa distância. Não, mas ele está bem. Não, ele não tem problema. Ele pode ter até mais do que a gente. Então, a gente precisa estar atento também, cuidar da saúde mental dos nossos pastores. Entender que ele precisa de limite. O pastor precisa de férias, sim. Precisa, super a favor de pastor ter férias. Precisa tirar um tempo para ele, para a família. Momentos para a família. Momentos que ele não vai precisar ser o pastor. Ser a pessoa. Ele com a família de origem, que são os pais, com a família que ele criou, com a mulher, com os filhos. Precisa desse momento. Não só os pastores, mas os líderes também. Porque isso vai sendo uma reação em cadeia, né? Se o pastor, super-homem, os líderes não podem ter fraqueza. Os líderes têm que ser super-homem também. E aí, os líderes e as líderes. Então vai criando uma cadeia de pessoas que não têm problemas. E como é que o liderado vai falar para o líder dele assim, não, eu não quero viver. Se o líder dele é um super-homem. Se o pastor dele é um super-homem. Quem sou eu que não quero viver? Olha só como essa cadeia, ela adoece não só quem está lá em cima, mas todo mundo. E isso me faz lembrar muito de uma frase de um pastor amigo meu, o pastor Marcelo Scandarani, que eu até fiz uma live com ele lá no seminário. Falou isso comigo foi em 2013. E no meu primeiro período lá no seminário, na época. E isso marcou muito. Ele falou, gente, como cheia, ainda mais no primeiro período, enche muito. Aí conforme vai passando, alguns vão desistindo, outros vão saindo. Acontece e muito por causa da batalha espiritual e por aí vai. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que ele falou pra mim, eu gravo isso até hoje. Ele vou botar só pra mim, né? Diego, para as pessoas que estão aqui do seu lado, esses futuros pastores, os líderes, talvez esses sejam seus únicos amigos no ministério, na caminhada. Valoriza essa amizade. E vendo tudo que a gente conversou aqui hoje, ela falou comigo anos atrás, quanto ele deve ter sofrido no ministério e ninguém ali apoiando. Quanto que a gente tem que fazer a diferença, quanto que a gente tem que fazer o contrário. Você que está ouvindo aí, você possa ouvir e entender, cara, o seu pastor, o seu líder precisa de você. Então, apoia, ajuda, conversa, chama para comer uma pizza, chama para poder sair na praia. E assim vai. Cria esse relacionamento de amizade, esse apoio psicológico, espiritual, essencial. E senão a caminhada dele, infelizmente, vai ser só tristeza, angústia e agonia. E aguenta. Exatamente. Ser igreja fora do templo. Ser igreja para além da igreja. Não que não seja importante, é extremamente importante a convivência na igreja, os cultos, tudo isso. Mas também é importante a convivência social. É exatamente isso que você falou, sai come uma pizza, vai à praia, faz um churrasco. Aquele momento de interação social, de fortalecimento de vínculos, né? Isso é extremamente saudável. Isso é muito importante. E a gente percebe isso em Elias. Elias fala isso, né? Eu estou aqui sozinho. Só eu sobrei. Quando ele é questionado, o que você faz aí na caverna? Mas só eu sobrei. E aí ele descobre que não foi só ele que sobrou. Mas olha como a visão dele estava. Essa frase dele mostra a solidão, o sentimento de solidão, o sentimento de só tem eu agora, só sobrou eu tô sozinho. E isso a gente precisa estar atento. A gente não precisa só receber, né? É uma troca. Precisa cuidar também. Às vezes uma mensagem de bom dia, meu pastor. Nossa, eu estou muito feliz com você. Eu só queria te desejar um bom dia. Um bom dia às vezes muda o nosso dia, né? Verdade. É verdade. E a gente fez uma pergunta que foi como a gente pode ajudar essas pessoas, né?
E a gente acabou falando várias coisas, né? Estando próximo, dando um bom dia, né? Mas como essas pessoas podem ajudar elas mesmas? Então, uma das formas é procurando ajuda, né? E às vezes procurar ajuda e a gente não sabe por onde começar. Uhum, Tem um exatamente. telefone, o CVV, é 188, é um telefone gratuito, que atende 24 horas, são voluntários treinados e eles passam por uma reciclagem constante, né? Ele tem esse objetivo. O CVV ele funciona há mais de 30 anos, não é algo recente. Existe muito antes do Setembro Amarelo existir. Ele já tinha esse objetivo de trazer essa pegada relacionada à saúde emocional, a um suporte mesmo. A sigla CVV significa Centro de Valorização da Vida. E a gente faz esses atendimentos telefônicos, você não tem julgamento, você não precisa se identificar, você pode falar o que quiser. Não, hoje eu tô sem conseguir dormir, mas eu quero conversar com alguém. Liga e conversa. Não, eu não quero conversar com alguém, eu quero só saber que tem alguém do outro lado comigo. Pode ligar e ficar mudo, falar assim, olha, eu quero ficar aqui, saber que tem alguém comigo, que eu tô me sentindo sozinho. Pode, sabe? É algo é um trabalho muito bonito, muito interessante, que serve para muita coisa e tem um suporte. Eu costumo fazer isso com os meus pacientes, dar o CVV como um recurso, porque assim, eu sou psicóloga, trabalho na minha área, eu vou conseguir atender a pessoa. A ligação eu vou perder. E eu sei que se ele ligar para lá, ele vai ter com quem conversar, vai ter com quem falar. Vai ter aquele contato, aquela rede. A gente não, assim como nós precisamos de rede de contato, o trabalho também é uma rede de contato. Uma outra forma é procurar ajuda nos CAPs, Centro de Acolhimento Psicossocial. Aqui em São Gonçalo nós temos alguns CAPs. Tem um CAPs que atende até emergências psiquiátricas. Então, quando acontece assim, eu percebi que essa pessoa está com um comportamento e que ela pode morrer. Isso a gente precisa ter muito claro, porque quando a gente fala em emergência psiquiátrica, parece assim, nossa, então a pessoa ficou louca. Não é isso. É uma emergência para socorrer uma demanda que está relacionada à saúde mental, né? Que não é uma saúde física, é uma saúde mental, que é extremamente importante. E é uma emergência, assim como um infarto seria uma emergência, né? Você colocar assim uma posição de equilíbrio, né? Colocar-se mais próximo. Um infarto, quando uma pessoa está infartando, você corre para emergência e você vai com tudo para socorrer. Quando uma pessoa está num comportamento, numa ideação suicida, é semelhante a um infarto, você socorre. Mas aí eu vou julgar, mas o que está acontecendo? Depois você pensa e tenta entender o que está acontecendo. E aí a gente vai para o tratamento ambulatorial, assim como uma pessoa que está infartando. Depois a gente vai entender o que aconteceu, como construiu, como chegou naquele ponto. A gente precisa socorrer primeiro. Então tem as emergências psiquiátricas também, pode recorrer. A pessoa não está ficando louca porque foi numa emergência psiquiátrica, não é isso. Não tem nada a ver com loucura. Mas precisa acolher, precisa cuidar dessa dor, né? Tem os atendimentos psicológicos que também fazem esse trabalho, tanto para quadros de depressão, ansiedade, para diversos quadros. E isso é uma forma de receber ajuda também. E existem atendimentos psicológicos que são sociais. Nas faculdades que têm atendimento, que têm a formação, né, de psicólogo, eles têm o SPA, que é um serviço de atendimento psicológico. São estagiários que têm supervisão. E também tem esse atendimento para a população. Algumas igrejas também fazem esses atendimentos. Então, existem formas de pedir ajuda. É importante. E aí, como que eu posso pedir ajuda? Às vezes eu não tenho forças, né? Eu estou muito mal, não consigo chegar a esse caminho. Às vezes a gente não consegue abrir, porque isso vai lidar com tantas dores dentro da gente, tantas questões, a gente vai se sentir tão mal, não consegue. Manda uma mensagem. Estou sentindo isso, e eu quero ajuda. Me ajudar a conseguir essa ajuda? Vamos junto. Existe um movimento que só o outro pode fazer. Só aquela pessoa que está com aquela dor pode fazer. Esse primeiro passo. Esse eu preciso sair dessa.
Eu não posso, não, às vezes a gente vai ajudar o outro a caminhar, vai carregar ele sobre os ombros, mas algum movimento precisa ser feito. Então conversa, se você tem uma pessoa do seu lado, uma figura de liderança, conversa com ele. Conversa, às vezes, começa um bate-papo com uma mensagem. Se você tem um pouco de vergonha de falar ao vivo, manda por mensagem. Tudo assim, administrado dentro do possível. Estou um pouquinho assim, aqui dentro está tudo meio bagunçado, mas eu só quero falar por aqui porque eu estou com medo, com vergonha de ser julgado. Conversa com outra pessoa. Conversa com as pessoas que estão próximas, familiares. A família é uma rede de apoio importantíssima nesse processo, né? Por isso que a gente traz essa divulgação e fala tanto do Setembro Amarelo, que é um movimento que deve acontecer durante o ano. Falar sobre saúde mental precisa ser durante o ano inteiro, precisa ser estimulado. Você não precisa falar que pessoas morrem por suicídio para prevenir. Pode falar de outras formas. Pode falar sobre vamos cuidar da saúde mental. Liga para o CVV, conversa, para segurar um pouco dessa angústia, botar um pouco para fora. E aí você pode ligar todo dia. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Tem o site, tá lá, cvv.org, se cadastra, faz o contato, seja por e-mail ou pelo chat. Só não deixe de procurar ajuda. Muito interessante, né? Tem um serviço que é gratuito, qualquer pessoa pode ligar a qualquer hora, né? Sim, sim. É muito interessante, né? E é um serviço que não é tão divulgado. Uhum. Eu já conhecia ele e quando eu vim até conhecimento dele, eu fiquei muito feliz de coisas assim estarem disponíveis, né? Porque nem sempre o nosso, como você mesma diz, nem sempre o nosso psicólogo ou o nosso pastor ou aquela pessoa que a gente confia vai estar disponível, né? Exatamente. E tem uma questão que acontece muito em alguns quadros, né? Pode acontecer, por exemplo, dentro desses multifatores de uma ideação suicida ou de um pensamento suicida ou do comportamento, que é a visão em túnel. Você está olhando, você só consegue ver aquela direção. E alguns quadros depressivos acontecem também, alguns quadros de transtorno de ansiedade. É aquela visão em túnel. Você não consegue olhar outras opções. Como se fosse assim, você tá, sabe quando você entra quando eu falo disso, eu penso num túnel muito específico, que é aquele entre Icaraí e São Francisco. Você vai e você só consegue ver do outro lado o muro, né? Que ali é uma curva no final. Então você só consegue olhar de lá e ver o muro. Porque às vezes a nossa visão tá assim. Só que quando a gente vai dando opções, olha, liga pro CVV, conversa, você vai abrindo brechas nesse túnel, tá? Vai tirando um pouco esse muro que tem no final do túnel. Vai dando outras opções, dando mais horizonte. Isso é extremamente preventivo. Muito legal, né? E vai falar alguma coisa, Diego? Não, pode ir lá, cara. É, porque eu tava pensando enquanto você tava falando que também agora me foge a palavra, mas é isso, estilos de vida que podem ajudar nesse combate a tais doenças, né? Talvez uma alimentação mais saudável, exercícios, existe esse tipo de tratamento não direto? Sim, sim. Assim, existe o estilo de vida, quando a gente pensa em estilo de vida, pode ser um estilo de vida comportamental ou estilo de vida familiar, sabe? Tem algumas questões, quando a gente não tem como isolar e falar assim, não, são só questões emocionais, nós somos um todo. Então, por exemplo, um quadro depressivo, ele pode se manifestar por causa de uma doença fisiológica. Hipotireoidismo, por exemplo. Em geral, quem tem hipotireoidismo, se eu não me engano, é o T4. Quando ele está muito elevado, a pessoa começa a abrir sintomas de ansiedade, um humor mais deprimido, sabe? Pensamentos distorcidos sobre ela. Aí o que acontece? Olha como isso acontece em cadeia. Começa aquele humor mais deprimido, um cansaço, por causa que é uma questão fisiológica. Não é uma depressão. É por causa do hormônio que está descompensado. E aí ela começa a dormir mais. E aí a situação gera pensamentos. O que pode acontecer com essa pessoa? Pode vir pensamentos de
eu tô muito preguiçosa. Nossa, olha como eu procrastino as coisas. Olha como eu sou uma pessoa ruim porque eu procrastino as coisas. Olha, eu deixei passar um monte de prazos. Olha o que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar saindo, só tô dormindo. Aí eu só posso estar deprimido. Olha como... E aí, esses pensamentos vão gerar emoções. Pode ficar mais triste, um pouco mais triste. Pode ficar irritada. Pode sentir vergonha dela mesma. Olha quantas coisas vão desencadeando. E aí, qual o comportamento que essa pessoa vai adotar? E isso vai sendo, sabe, vai gerando, são coisas, uma coisa física, uma questão física, que foi gerando um problema, uma questão emocional. E aí, quando a gente precisa olhar por esse todo. Por exemplo, o que eu sempre indico para os meus pacientes? Faz uma atividade física. Precisa fazer uma atividade física. Por quê? A gente cuida da questão pela via do pensamento, né? Não controlando os pensamentos, fazendo essa verificação de pensamentos, quais deles são reais, quais deles são distorcidos, verificando esses pensamentos automáticos. E tem a outra via, que é a via comportamental. Se eu estou muito tempo parado, se eu fico muito tempo deitado, e isso me faz sentir uma pessoa que não está sendo produtiva, então eu preciso me movimentar. Às vezes uma atividade física, mas eu fiz uma vez na semana. Há um mês atrás não fazia nenhuma. Então, você já melhorou 100% comparado ao mês atrás. Então, ter essa manutenção de outras áreas da vida, fazer uma atividade física, alimentação, tem alguns alimentos que são comprovados, né, que eles ajudam. O triptofano, por exemplo, que é o que tem é o componente que tem na banana, tá ligado ao trigo. A atividade física faz o corpo liberar endorfina, serotonina, que influencia também o humor, ter mais alegre, se sentir mais disposto, contato com outras pessoas, ter relações sociais. E isso, aí quando a gente pensa assim, isso vai abrindo um leque. Só o tratamento psicológico. Existe um tratamento multidisciplinar. Existe a qualidade de vida, quanto tempo que a gente passa na internet, isso também influencia, né? Quanto tempo a gente está exposto a telas. Então, são mudanças da nossa rotina, do nosso dia a dia, nossa forma de viver a vida, que também estão englobadas aí. E aí vai passar por essa forma esse estilo de vida. Né? Estilo de vida que só se preocupa no futuro, ou também vive o presente. Faz esse equilíbrio entre o futuro e o presente, isso também conta. Só estuda. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu vou estudar muito agora, e aí quando eu estiver estabilizado financeiramente, aí eu vivo. Sinto muito, o tempo não vai parar. Esse tempo vai cobrar um preço. Vai cobrar um preço para sua saúde física e mental. Então é um estilo de vida. Os extremos, eles não são saudáveis, né? Viver no máximo ou no mínimo, viver nos extremos não é saudável. Equilíbrio. A vida é movimento. Exatamente. Tudo em excesso é prejudicial. Às vezes uma coisa que é boa, mas se você for ficar fazendo em excesso, vai te prejudicar em outra forma. E isso aí é incontestável. Então, equilibra tudo. É exatamente isso que você falou. Sim, sim. Então, para a gente fechar aqui essa conversa, Keila, você quer fazer um panorama geral? Quer falar mais alguma coisa? Então, deixa eu fazer um resumo, né? Acho que a parte principal é como a gente procurar ajuda. Procure ajuda, esteja lá, liga para o CVV, converse com pessoas de confiança, se dê a oportunidade de viver algo diferente. Né? Porque às vezes a gente acha que a vida é só aquilo. A vida não vai passar daquilo. Ou tudo que eu tenho, não, eu tô destinada a isso, a sofrimento. É uma distorção cognitiva. Então, converse com pessoas de confiança e comunique. Não só falar, mas comunicar, porque às vezes a gente quer conversar e a gente não quer que a pessoa fale. Comunica isso, olha só, hoje eu tô precisando só falar. Não preciso ouvir, não quero conselho. Eu quero ter alguém que me escute, quero ter alguém comigo. Isso é importante, comunique isso.
Então comunique isso, esteja atento à sua vida como um todo, cuide dela como um todo. A parte emocional, a parte física, a parte social, a parte psicológica, a parte espiritual. Então cuide de você num todo. Porque é isso, é equilibrar todas essas. Tudo isso conversa. Todas as nossas áreas, elas conversam. Então, esteja aí disposto a abrir e se permitir olhar. Olhe para você, olhe no espelho, faz esse teste hoje, sabe? No espelho e fala assim, o que eu estou pensando agora? Fica assim, o que eu estou pensando? O que está passando na minha cabeça? Tudo isso aí que eu ouvi, o que passou na minha cabeça? Escreve sobre isso. Começa a escrever o que passou na sua cabeça sobre o que você ouviu agora. E aí, é livre. Muitas coisas podem passar, mas escreve sem julgamento. Olha para você sem julgamento. Só se permite ouvir. Se permite ouvir você, se permite ouvir a natureza, ter contato, aquele momento, sabe? Que às vezes a gente não faz. Fica ali, 5 minutinhos de sol no dia, fecha os olhos, só sente o ar, sente o vento, sente o sol, ouve o que está em volta, desacelera. E é isso que eu queria deixar um pouquinho aqui para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Foi um prazer. Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom esse bate-papo. Espero que gerem outras sementinhas. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse podcast vão tirar, com certeza, algo que vai ajudar bastante a vida delas. Porque já está me ajudando. Eu mesmo já estou sendo ajudado. Isso é bom. E que se você quiser divulgar alguma rede social, seu perfil profissional, também o momento é esse, tá? Pode ficar tranquila. Se quiser falar de algum projeto, sei que você tem alguns projetos aí para poder lançar ainda esse ano. Então, se você puder falar ou quiser, então o tempo é seu. Sim, tem minha rede social. Pode me seguir lá no Instagram, que é @KeilaPsicóloga, Keila Carneiro Psicóloga, tá? Pode seguir lá. Procura, tá tudo. Tem vídeos, tem algumas postagens que eu tenho feito. Tem também. O canal no YouTube tá meio parado, mas vou voltar a bombar ele. Vou trazer alguns vídeos novos para colocar. O mesmo nome também. Vou lançar um livro esse ano, né? Na verdade, eu vou participar de um livro, que é um livro sobre psicoeducação para pacientes. Ele vai ser um livro direcionado para os pacientes. Então, vai falar sobre vários assuntos. Eu escrevi o primeiro capítulo, que fala um pouco sobre o modelo cognitivo, como que funciona a terapia cognitivo-comportamental, explicando as bases, né? O comecinho, é como se fosse assim, o comecinho da terapia. Então, como que ela funciona? Quando eu chego no consultório, como que é? Por que é desse jeito? Por que funciona assim a terapia? Como que ela funciona? São dúvidas que algumas pessoas, que acho que todo mundo tem, né? Quando a gente não conhece alguma coisa, gera uma insegurança bem grande. Então, é um livro que vai falar sobre... Eu escrevi esse capítulo que fala sobre essa questão do modelo cognitivo, mas o livro todo ele fala sobre outras questões, fala sobre várias patologias, né? É uma psicoeducação para o paciente sobre aquela patologia. Então fala sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtorno de estresse pós-traumático, fala sobre várias outras características. Então tá bem legal o livro. Ele vai ser lançado em dezembro. Interessante. Já separa aí que eu vou querer um, não sei se eu posso ter certeza. E, gente, então é isso. O link das redes sociais aí da psicóloga Keila vai estar na descrição, como o link também das nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no canal do YouTube. E é isso. Esse é mais um podcast. Tamo junto, galera. Abração. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.